Graça e paz, queridos. Uma vez eu fui doar sangue e eles fizeram um teste e descobriram que eu não podia doar sangue. Em algum lugar do passado, eu devo ter tido alguma infecção, meu sangue não presta para doar. E eu tenho essa lamentação de não poder ser um doador. Mas quem pode doar, você sabe que a doação de sangue você dá dentro de poucos dias, você está reposto. E se você pode ser um doador de sangue, é um privilégio. O irmão Demas Ferreira Amâncio está no hospital, bem mal. Precisa de sangue. Aí na entrada, no hall, tem os dados, se você puder. Se você for daqueles que têm essa possibilidade, é sempre bom fazer esse tipo de ação. O Salmo 110 é uma sombra, é uma figura, é uma profecia, é caminho que está apontando para o Messias. Nós vamos voltar às nossas leituras. Parece que nós estamos sem leitor hoje. Não tem problema, vamos botar o texto. A leitura está vindo lá. Salmo 110. Esse salmo foi provavelmente escrito por Davi, mas não é um salmo sobre Davi, é um salmo sobre o Messias, sobre Cristo. E ele está falando de tudo o que vai acontecer, iria acontecer, desde a encarnação do Verbo até o reino final, quando ele colocar em ordem a terra. São 7 versículos apenas. Mas nestes 7 versículos, Davi teve a revelação de todo o projeto de Deus, que é o projeto do primeiro sacerdócio, o sacerdócio de Melquisedeque. Não do sacerdócio levítico, que é uma espécie de parênteses, que foi utilizado pela lei, e a lei ela foi dada muito depois do povo de Deus já existir como povo. A lei não foi dada para nortear o povo no sentido anterior, foi dada depois que o povo saiu do Egito. Durante 430 anos que eles ficaram no Egito, eles conheciam apenas o seguinte: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem vocês servem? Nós servimos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como era o nome desse Deus? Eles não sabiam. Eles não tinham o nome desse Deus. Eles simplesmente se referiam ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como é que vocês seguem esse Deus? Não, nós cremos no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando eles saíram do Egito, Deus se deu a revelar a Moisés quem ele era. Ele disse: eu sou o eu sou. E eu sou o que eu sou. Isto forma uma espécie de truísmo linguístico em que o verbo e o predicativo se tornam a mesma coisa. O sujeito, eu sou o que eu sou.
Eu sou eu mesmo. Eu não mudo. Este eu sou foi dado muito posteriormente a ele ter se revelado como o El Elyon, o Deus Altíssimo, o Deus que controla todas as coisas. E esta revelação foi apropriadamente apresentada por Melquisedeque, o sacerdócio desta ordem que o Salmo 110 está se referindo, que é o sacerdócio da graça plena. A graça plena, a graça total, é algo que ofende radicalmente o mérito humano. E este salmo, então, ele vai se referir a esta aberração para a glória do homem. Nós estamos aí caminhando bem devagarzinho e vamos ser devagar, porque nós estamos comparando o Salmo com Hebreus. O versículo 4 do Salmo 110 com Hebreus. Mas nós vamos ler o Salmo todo outra vez, que são os 7 versículos. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Só parar um instante, porque ele está dizendo aqui, quem está dizendo aqui é o eu sou, dizendo a Adonai, ou Cristo dizendo a Jesus, o que se encarnou. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, os inimigos de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, são os inimigos são os anticristo. Toda pessoa que não crê em Cristo, ele é anticristo. Ele não precisa ser uma pessoa perversa no sentido de andar matando. Pode ser uma pessoa muito boa, ele é anticristo, porque ele não confia na suficiência de Cristo. Então ele vai destruir esses inimigos até pô-los debaixo dos pés. Continue. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Você lembra que o cetro do poder é o cajado que brota, é a ressurreição, é Cristo ressuscitado. O cetro do poder de Deus é a ressurreição que muda a história da humanidade. De Sião é que vem o governo de Deus sobre o mundo, a vida que nasce da morte. Continuando. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Vocês lembram que nós tratamos isso, a roupa da madrugada, é a roupa da ressurreição, são as vestes da vida que vem da morte, é a vida de Cristo, porque o choro pode durar uma noite. A Bíblia é cheia de metáforas, de figuras, de parábolas, mas a alegria, ela vem ao ressurgir da aurora, ela vem com a ressurreição, ela vem com o orvalho que brota a vida. Nessas linguagens figuradas, ele está se reportando sempre à suficiência de Cristo Jesus. O verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É aqui que nós estamos, em cima deste texto, cavucando um pouco mais o poço, para encontrar um pouco mais de água, porque tem água aí embaixo. Água que satisfaz a sede da humanidade inteira. Mas aqui é o sacerdócio da graça, em contrapartida ao sistema levítico, é aqui onde nós estamos tentando apegar um pouco mais no que a revelação da palavra de Deus nos traz.
Verso 5. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Agora, o dia da ira, nós vamos andar lá para frente. Talvez lá no mês de abril a gente chegue lá, ou maio, não sei. Mas o dia da ira, você sabe que nesse dia nós não iremos participar. Isso é para o povo judeu, o dia da ira. O Senhor nos livra do dia da ira vindoura. Essa é uma discussão que vai dar trabalho, porque tem eles que creem que o arrebatamento será antes da tribulação, são pré-tribulacionistas, tem aqueles que creem que vai acontecer no meio da tribulação e tem aqueles que creem que vai acontecer pós-tribulação. E a Bíblia não dá muita margem para você ficar. Eu fico na minha posição, mas vou dar a minha posição, isso não significa que a minha posição seja a posição correta. Vou dar as minhas bases, porque que eu creio que é assim, mas olha, nós não vamos saber porque quando disseram aí que a Terra ia acabar no dia 21, digo, vocês podem ter certeza que nesse dia não vai acabar. Por quê? Porque a Bíblia é clara em dizer que nem o Filho sabia daquele dia. Nem os anjos, ninguém sabia. Como é que os maias iam saber? Isso é coisa mesmo para a Maia. Agora o verso 6. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Você viu aqui como é que vai acontecer? Isso aí, do Armagedon para frente, vocês vão ver o que é, o que ele está dizendo. Isso que está se preparando lá no Oriente, a afinação das coisas, é para que o reino de Israel, o mundo israelita vai tomar desde o Egito até o Eufrates, desde o grande mar até o Golfo de Acaba. Isso tudo é deles, dado por Deus, e eles vão tomar isto mesmo. Porque rogégrafa, gegrafei. O que escrevi, escrito está. Ele escreveu e está acabado. O assunto é bíblico. Não é assunto de ONU, nem assunto de diplomacia, nem assunto de governos deste ou daquele povo. É assunto de Deus. Quando Deus diz, está escrito. Não passa. Não tem Estado palestino, não tem... Deus deu, é deles. E a mesma coisa nossa com a salvação. Quando Deus dá, é nossa. Assunto encerrado. E o verso 7. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Aí nós vamos entrar no reino milenar, bebendo da suficiência dele. Falar em beber, deixa eu beber um pouquinho aqui. Então, este é o Salmo. E nós estamos em Hebreus capítulo 7, versículo 11 e 12. E vamos continuar por aqui. Hebreus 7, 11 e 12. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Qual é a necessidade de um outro sacerdócio? Vamos continuar lendo até o verso 19, por favor. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que o Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote,
constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Vamos parar aqui mesmo. Olha, ele diz aqui que não é por mandamento carnal, é segundo o poder de vida indissolúvel. Não é vida que acaba com a morte. O padre John Powell, seu livrinho O Segredo do Amor Eterno, ele faz uma comparação, uma análise sobre o fracasso, a tristeza do fracasso. Ele diz: se fomos feitos para ser plenamente vivos, para termos vida em plenitude, porque nós vivemos tantas vezes de uma maneira medíocre, limitada. É que em nossa vida e na vida de tantos outros, falta algo para alcançarmos a plenitude, ou, pelo menos, este algo não está sendo devidamente reconhecido e desfrutado. De algum modo, em algum lugar, alguma coisa não deu certo. Em algum lugar do caminho, a luz apagou. Em seu poema Out of Order, André Owen descreve sua reação ao observar a cena em que uma jovem mãe tenta explicar ao filhinho de 4 anos que a máquina de pipocas está quebrada e não pode liberar o seu conteúdo. Diz a mãe ao filhinho: filho, você não vai ter a pipoca. A máquina está quebrada. Olha, há um aviso na máquina. A criança é analfabeta. Mas ela não compreendia. Afinal, ela tinha o desejo. E tinha dinheiro. E podia ver a pipoca na máquina. E, no entanto, de algum modo, em algum lugar, alguma coisa estava errada, porque ele não podia ter a pipoca que queria. O menino foi embora com sua mãe e ele queria chorar. E, Senhor, diz o poeta, eu também queria chorar. Chorar pelas pessoas que viraram máquinas, trancadas, bloqueadas, quebradas, cheias de pipoca. E de outras coisas boas que os outros necessitam e querem, e contudo, nunca poderão desfrutar, porque de algum modo, em algum lugar, alguma coisa lá dentro não deu certo. Todas as formas de vida têm condições ideais e requisitos essenciais para a saúde, para o crescimento, para a plenitude. Quando o meio ambiente de cada ser propicia essas condições e requisitos, torna-se possível a plenitude da vida e a realização das riquezas potenciais. Quando as pessoas estão inteiramente vivas por uma vida que não é delas, dizendo um sim vibrante à experiência do homem total, aquele homem pelo qual Deus o fez, e um amém do fundo do coração ao amor, isto é, um sinal de suas necessidades, isto é um sinal de que suas necessidades estão sendo atendidas. Mas, quando ocorre o contrário, quando o desconforto, a frustração e as emoções doentias predominam na vida de uma pessoa,
isto é um indício de que suas necessidades não estão sendo atendidas. Isso pode ser por uma falha dela, ou de alguma coisa que aconteceu. Mas o fato é que ela não está recebendo aquilo de que necessita e para a qual foi criada. De algum modo, em algum lugar, alguma coisa não deu certo na sua vida. O definhamento e a desintegração aí se instalam e a pessoa deixa de ser pessoa. O que está acontecendo? O que aconteceu? Aconteceu que nós enchemos de nós mesmos e nós mesmos não podemos nos bastar. Para que serve a lei, meu Deus do céu? Para nos frustrar. A lei não serve para nos salvar. Nunca ninguém foi salvo pela lei até hoje. A lei, ela não salva ninguém. A última vez que nós estivemos aqui, nós estávamos vendo que o que fora impossível à lei, no que ela estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, para condenar o pecado na carne. Deus, vendo que nós não podíamos cumprir a lei, Ele veio cumprir a lei por nós. Vendo que nós não podíamos conseguir a vitória, Ele conseguiu a vitória por nós. Eu me lembro daquele dia fatídico em que eu estava amarrando o meu sapato sentado na cadeira, enquanto na televisão que ficava no meu quarto, e foi daquela época em diante que nós tiramos televisão do quarto, eu estava olhando e amarrando o sapato e aquela curva fatídica levou a Ayrton Senna. Ayrton foi uma espécie de ídolo para uma multidão de gente no Brasil, porque todas as vezes que ele vencia em Fórmula 1, hasteava-se a bandeira do Brasil e cantava-se o hino nacional. E cada brasileiro, gostando ou não, sendo interessado ou não por Fórmula 1, de certo modo era vencedor na vitória de Ayrton Senna. A vitória dele era uma vitória que englobava a nação, o povo, mesmo aqueles que não gostavam. A vitória de Cristo é a vitória de todo aquele que crê. É a vitória que leva a uma experiência real aqueles que foram escolhidos por Deus para essa vida de intimidade com Deus. Era preciso que aquela lei externa fosse transfusionada para uma vida interna. O não matarás, o não adulterarás, o não furtarás, o não dirás falso testemunho, pudesse sair dos meus olhos externos para ser transplantado no meu coração. E isto só podia ser por uma vida. Talvez essa experiência, que eu já contei aqui há many years ago, mas posso contá-la de novo. Eu ali, naquela revista Scientific American, a respeito da pesquisa que eles fizeram com as planárias, uma espécie de ameba. Eles pegaram as planárias
e treinaram com aquele sistema de educação operante, condicionamento de Pavlov. Vocês lembram, quem estudou aqui ciência, lembra da história de Pavlov e os cachorros? Tocava a campainha e trazia para o cachorro a comida, o cachorro salivava. Até que bastava tocar a campainha, o condicionamento do cachorro já tinha chegado, que vinha comida e ele começava a salivar sem a comida. É o que a gente faz com o filho, condiciona. Isso é behaviorismo. Aí eu já vou apanhar, porque minhas psicólogas behavioristas vão querer me bater depois. Mas não, eu não estou contra, estou dizendo que isso é sistema behaviorista. Aí, eles pegaram as planárias e treinaram as bichinhas lá. Acendia a luz, dava um choque. E a planária encolhia. Acendia a luz, dava um choque. A planária encolhia. Acendia a luz, dava um choque, a planária encolhia. Acendia a luz, a planária encolhia. Não precisava dar mais um choque. Estava treinada. Condicionou. Pegou a planarinha treinada, jogou numa vasilha, num frasco, onde estavam outras que não tinham sido treinadas e estavam famélitas. Quer que eu traduza? Estavam com fome. Aí aquelas com fome fagocitaram as outras. O que é fagocitar? Deixa eu ver se eu vou ter que dar aula de ciência hoje aqui. Não é? O que é fagocitar? Fago, comer, cito, célula. Comeu a célula. Comeu a outra. Então, as que não tinham sido treinadas, comeram as treinadas. E o que aconteceu? Acendeu a luz, ela se enroscou. Acendeu a luz, ela se enroscou. Porque o conhecimento não está apenas na base cerebral. Está na base celular. O DNA leva muitas informações. Talvez por isso os nativos da África queriam comer a cabeça dos chefes, dos bons. A antropofagia seria isto: eu vou comer o outro para ficar forte como ele. Ninguém queria comer tuberculoso. Só queria comer gente boa, bem forte. Preste bem atenção à figura. A planária treinada foi fagocitada e agora a outra que comeu passou a ter a reação. Jesus diz assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. A vida de Cristo é internalizada e nós incorporamos não uma lei externa, mas uma vida interna. Eu não preciso mais do não matarás. Agora, o ama o teu próximo vai se manifestar através da vida de Cristo. Primeiro, era preciso um sacrifício da carne feita pelo próprio Deus, porque a carne estava enferma pelo pecado. Isto Cristo encarnado em Jesus, Cristo Jesus. Hoje de manhã nós tentamos caminhar um pouquinho neste terreno, se você quiser pode ver isso no estudo pela manhã, que é um pouco da cruz, dos duas naturezas, Cristo e Jesus, Cristo, o Filho de Deus, Jesus, o Filho do homem, e os diálogos da cruz, eles são paralelos.
Os 7 diálogos da cruz, 4 são feitos por Cristo e 3 são feitos por Jesus. Eles vão andando, caminhando das duas naturezas, fazendo uma obra em nosso favor. E aqui nós temos então que era preciso que houvesse esse sacrifício para poder aperfeiçoar de uma vez por todas, através dele e dele somente. A perfeição é comunicada a nós por meio de Cristo Jesus. Vamos voltar agora para o capítulo 7, o versículo 11 e o versículo 11. O versículo 11. Olha aqui. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacrifício levítico. Não tinha perfeição. O que eu errei o quê? Sacerdócio levítico. Sacerdócio levítico. Agora vamos para o 18 e o 19 do mesmo capítulo 7. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Superior. A lei nunca aperfeiçoou ninguém e não vai aperfeiçoar ninguém. Você pode cumprir todos os 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Por sinal, vamos ver. Quais são os 10 mandamentos? Não, os 10 mandamentos não é amar a Deus sobre todas as coisas, nem isso está na Bíblia. Dá um grito aqui para o filho do ouvido. Não existe amar a Deus sobre todas as coisas na Bíblia. Existe na Bíblia, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quais são os 10 mandamentos? Eu tenho um pastor aqui que não entrou, não fez não conseguiu o visto para os Estados Unidos, porque ele chegou lá, e quando ele chegou lá, a moça perguntou, ele disse, eu sou pastor, eu vou para os Estados Unidos. Então, quais são os 10 mandamentos? Na hora deu um branco e ele não disse quais eram os 10 mandamentos. Vamos lá, pega o texto bíblico aí, Gênesis 20, versos de 1... Vamos lá, começar para os 10 mandamentos. Vamos começar com os 10 mandamentos hoje aqui. Para ver se alguém já... Então... Gênesis não, Êxodo. E Gênesis, Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses. Primeiro mandamento. Segundo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Nenhuma imagem. Nem do que há em cima no céu, nem do que há embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não farás para ti imagem de escultura. Bora. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Não é para fazer nem para adorar. Imagem de escultura.
Não é, isso é mandamento. E ele diz que ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Acima da minha cabeça, eu tenho a primeira geração acima, meu pai e minha mãe. A segunda, meus avós. Terceira, meus bisavós. Eu tenho 30 pessoas, porque eu sou a geração primeira, segunda, terceira e quarta. 2, depois 8, 16 e 30. 30 pessoas na minha cabeça aqui, influenciando na minha vida com as suas desgraças que eles erraram. Quando se faz genograma, aqui tem uma porção de gente especialista em fazer genograma, e descobrir os podres das nossas vidas. Entendeu? Você tem um bêbado, tem um suicida, tem alguém, um avô, uma tia, um negócio que está lá mexendo com o nosso comportamento. Tem uns troços. E eles estão aí, nas nossas células, nas nossas memórias celulares, trazendo desconfortos. E por isso é que nós precisamos do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque para quebrar toda a maldição. Eu não preciso fazer uma corrente de quebra de maldição, porque toda a maldição foi quebrada em Cristo Jesus na cruz. Esse é o sacerdócio de Melquisedeque. E essa turma fica correndo atrás do sacerdócio levítico para poder quebrar pela lei. Ou pelos cumprimentos de regras. Não existe isso, meu irmão. Nenhuma maldição chega a nós através da cruz. Porque maldito foi aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse a nós por meio de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. Agora, esses picaretas da fé vão fazer um negócio que é para poder ganhar dinheiro. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você viu que a maldição só até a terceira e quarta e a bênção é até 1000 geração? Você sabe por que o judeu é abençoado? Até hoje? Por causa de Abraão. Preste bem atenção, uma geração é 40 anos. 40 anos. De Abraão até Jesus Cristo são 2000 anos. Quantas gerações foram? Não sabe fazer a matemática, não? 50. 40 vezes 5... 20, né? 4 vezes 5, 20. 50 gerações. De Jesus Cristo até nós, mais 2000 anos. Quantas gerações já passaram de lá para cá? 100. Quantas gerações eles podem ainda ficar desobedientes? 900. E faço misericórdia, olha a misericórdia de Deus. Até 1000 gerações daqueles que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Uau! O nome de Javé, olha aí, Javé, Jeová, não tomarás o nome do Senhor, Javé, o teu Elohim, o teu Deus, em vão. O que é tomar em vão? Por qualquer coisa, sem qualquer motivo, é vulgarização. Meu Deus. Mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É o terceiro mandamento. Mais outro. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sábado, descanso. Tudo isso aqui está falando de Jesus Cristo, viu? Um dia nós vamos tratar desse assunto, nem que seja na eternidade. O sábado aqui é os 6 dias do descanso. Você trabalhar 6 dias e o descanso é Cristo. O dia é eterno. O dia é permanente. O tempo do descanso. Vamos lá, mais.
Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Eu vou falar uma coisinha aqui rapidinho, sabe o quê? Você tem que ter pelo menos um dia na semana de descanso total. O teu jumento também, o teu cachorro também. Isso é anti-estresse. Dia de descanso. Você e eu, quando quebramos isso, o comércio hoje trabalha todos os dias e põe as pessoas todos os dias no comércio. Isso é coisa do maligno. Isso é coisa de ganância. Isso é roubar a dignidade do ser humano. Descanso é necessário. Tem um dia para você não fazer nada. Para você peneirar fumaça. Isso Deus sabe disso. Só que nós não sabemos. A gente fica fazendo. E morre fazendo. Continua. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deixa eu contar uma coisa para você. Deus nunca cansa. Por isso ele não descansa no sentido de cansaço. Ele parou a sua obra porque ela estava completa. Nós cansamos, Deus não. A minha Bíblia diz que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, não se fatiga nem se cansa, mas dá força ao cansado. Agora nós precisamos desse agora. Honra, o 4º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deixa eu dizer um negócio aqui. Tem muita gente que está morrendo cedo demais porque não honra pai e mãe. Esse mandamento é sério. Não significa que seu pai está certo. Significa que você tem que honrar seu pai. Honrar sua mãe. Hoje em dia tem muita gente desobediente. Agora vamos ver o outro mandamento. Não matarás. Opa. Esse aqui é rapidinho. Esse é o 6º mandamento. Vamos ver o 7º. Não adulterarás. Esse aqui é o que tira mais mulher da igreja. O homem não sai, mas a mulher sai. Ela cresce a barriga. O 8º mandamento. Não furtarás. Não furtarás. O 9º. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que você falou? É verdade? É bom? Edifica? Não é verdade? Não é bom? Não edifica? Cai fora. O 10º. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Cobiçou? Desejou? Uma vez nós tínhamos uma empregada, que trabalhava conosco, uma senhora cobiçou ela e levou ela. Sabe que essa mulher sofre até hoje? Pagou por trás, tirou de lá, fez isso por cobiça. Sabe que Deus cuida desse troço, né? O invejoso cobiça. O invejoso não quer que você tenha, só quer que ele tenha. Por isso que você não pode ficar morando perto de invejoso. Porque o invejoso nunca medrou, nem quem perto dele morou. Medrar é prosperar. O invejoso não prospera, ele só dá para trás.
E quem fica perto dele fica para trás também. Vou aproveitar para dar uma coisinha aqui. Nunca conte nada para ninguém da sua prosperidade. Para ninguém. Se você estiver prosperando, bota a mão na boca. Não conte. Sabe por quê? Porque o invejoso vai tirar de você. Foi isso que aconteceu com o rei Ezequias, quando mostrou as riquezas do povo de Deus para os babilônios. Vieram os babilônios depois e tomaram tudo. Fica quietinho diante do Senhor. Essas conversas que fazem é que dão isso. Ó, eu só falei sobre os mandamentos para dizer o seguinte: quem é que cumpre esse negócio aqui? Hã? Vamos lá. Dá para salvar um? Você faz? É, bichão? Você que é grandão aí, fala aí. Se derrubar um, derruba todos. Isso aqui é um dominó. Eu escapo de um, escapo de dois, escapo de três, mas quando chega no quarto, aí derruba tudo. Aí Jesus disse assim: vocês não vão cumprir isso nunca. Deixa que eu cumpro. E depois eu venho viver dentro de vocês a lei pelo amor. Eu venho viver a lei que vocês não podem viver. Eu sou a lei. A lei é uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa do amor. Não é não matarás. É ama o teu próximo como a ti mesmo. Você não é capaz, mas eu vou amar através de você. Esse para mim é um dos exemplos mais trágicos, mais tremendos do amor. Quando aquela mãe viu o seu filho que foi morto com correntes, uns jovens que pegaram o filho dela e bateram com correntes até matar. O mais velho foi preso e foi para a cadeia, os outros dois fugiram, mas aquele que foi para a cadeia e foi julgado e condenado, ela foi todas as semanas, semana após semana, visitá-lo na cadeia e demonstrar um amor que ela não tinha por aquele facínora. E quando ele foi liberto, ela trouxe para casa e fê-lo, seu filho. Você levou o meu, agora Deus me deu você. Isso é amor louco. Isso nós não somos capazes de fazer. Isso só quem pode fazer é a vida de Cristo em nós. Ninguém é possível fazer um negócio desse. Mas Ele vem viver em nós. Ele faz isto. Jesus, Ele teve uma vez só. Vamos dar uma lida nesse texto, capítulo 10, verso 12 e 13 de Hebreus. Vamos ver esses três. Vamos primeiro para Hebreus 10, 14. Primeiro Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus. Hebreus 10. Quem foi que subiu os gafanhotos aqui? Por quê? Porque com uma única oferta. Ele está aqui dizendo que o sacerdócio levítico tinha 2 ofertas por dia, umas às 9 da manhã, as outras às 3 da tarde, 2 sacrifícios, todo dia, pelo sacerdote e pelo povo, todo dia, que não podia aperfeiçoar nada. Mas ele disse, mas Cristo com uma única oferta, aquilo que a lei não pôde aperfeiçoar, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados.
Ele aperfeiçoou. É uma questão muito interessante. Vamos ver o 10, 12 e 13, que é anterior a este. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre... Deixa eles acharem aqui primeiro, senão a gente perde. Vai, agora. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Agora, pega esse versículo aqui e vamos para o capítulo 10, 110 do Salmo, o verso 1. Guarda bem, guardando daí para diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Agora vamos lá para o outro. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quem foi que fez isso? Quem foi que botou os inimigos debaixo dos pés? Quem foi que esmagou a serpente debaixo dos pés? Hein? Ou vocês nunca leram que a serpente morderia o calcanhar e que ele esmagaria a cabeça da serpente? Isso na primeira vez que o evangelho foi pregado na face da terra. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Preste atenção nesse texto. Deus está falando com a cobra, com a serpente, com o dragão, com Satanás. Porém, inimizade entre ti, Satanás, entre ti, serpente, entre ti, capeta, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, isto é, a humanidade, raça de cobra, que somos nós, e o seu descendente, isto é, o descendente da mulher, seu dela. Ti, tua. Mulher, a mulher é a terceira pessoa, a mulher é ela. Seu descendente é o descendente da mulher. O único descendente da mulher que existe na face da terra é Jesus. Este Jesus te ferirá a serpente a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, porque foi no cabeça que ele pisou, na cabeça da serpente. A morte da morte na morte de Cristo. John Owen explica isso muito bem. Quando a morte picou Cristo, Cristo matou a morte. Isso é lindo demais. Isso chama-se Evangelho. Vamos voltar agora para o capítulo 10, versículo 12 e 13 de Hebreus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se. Nenhum sacerdote podia se assentar antes de terminar o seu serviço. Por que ele se assentou? Porque o sacrifício dele está completo, perfeito, acabado, suficiente, eficiente, eficaz, podemos descansar. E agora, o verso 13. Aguardando, daí em diante, ele está aguardando, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo, por estrados dos seus pés. Vamos ler ainda, para terminar hoje, Hebreus 9, 26 a 28. E aqui nós terminamos hoje. Domingo que vem nós voltamos. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas
muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Ele está comparando com o velho sistema, que todos os anos e todos os dias haviam sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios. Aí ele está dizendo, se o sacerdócio de Melquisedeque fosse igual ao sacerdócio de Arão, de Levi, da tribo de Levi, esse sacerdócio Jesus teria que morrer muitas vezes, desde o começo do mundo, ele tinha que ficar morrendo. Ele diz, não, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Não, agora há um tempo, advérbio de tempo, nessa junção da confluência do Kairos, quando tudo caminhava para uma coisa só. Porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, um único sacrifício, de uma única vez, uma vez por todas, para sempre, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Onde está o pecado? Por favor. Se você não crê, o problema não é meu. Eu quero saber onde está o pecado. Segundo a Bíblia, o que significa a palavra aniquilado? Vai chegar em casa, pega o pai dos burros, de preferência a nova versão, pode ser do Ruais, pode ser também o do Buarque de Holanda. Eles dão a origem da palavra aniquilar. Eu não vou dar para vocês. É para não tirar preguiça. Aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Vamos para frente mais um pouquinho. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Agora, por favor. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem reencarnação. Não existe possibilidade de reencadernar o negócio. Isso aí foi uma invenção dos hindus, promovida depois na Idade Média, no Iluminismo. Não tem reencarnação. A minha Bíblia não deixa possibilidade. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Também ele, tendo oferecido uma vez para sempre, assim também Cristo. Engraçado que ele não disse Jesus, mas Cristo. É muito interessante isso. Tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Nós vamos cuidar disso aqui um dia, não de todos, mas de muitos. Daqueles que foram, pela graça de Deus, escolhidos por Deus. De muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Onde foi que ele postou esses pecados? A metáfora do profeta Amós é que ele jogou nas profundezas do mar. Por isso que na terra, no novo céu e na nova terra não existe mar. O mar já não existe mais. Um dia, estou terminando, um dia um amigo meu, amigo só pode ser meu, um amigo. Um dia um amigo chegou para mim e disse assim: Glênio,
Vamos mergulhar nos abrolhos. E o que é isso? Tem um lugar lá para o lado da Bahia, tem uns lugares lindos para mergulho. Eu financio a sua ida para mergulhar lá. Ou não? Eu não gosto muito de água. Não, mas não tem perigo. Você usa escafandro, você usa aquela coisa toda, bota... Não tem perigo, você vai ver fundo... Não, vou não. Primeiro porque eu não sou muito assim afeito à água. Eu fui criado para cima da terra. Água, eu não viajo de navio. Porque eu enjoo demais. O navio, para mim, pode ser que nesses transatlânticos eu até possa viajar. Mas os que eu já viajei, ó, o outro está dizendo que é assim, ó, eu já estou... Obrigado pela ajuda. Eu fui atravessar ali de Thunder para Al Jaziras. Minha mulher, meu cunhado, numa dessas barcas. E aí quando eu olhei assim para o lado, era só... Eu fiz isso aqui, ó. Eu não sei como é que a mulher foi, nem como ninguém. Eu tapei o ouvido, o nariz e a boca, porque era só gente... O que tinha de gente roncando, e eu digo, não é comigo. Eu levei uma bronca de todo mundo, porque eu não ajudei ninguém. Eu seria mais um. Não gosto de mar, não gosto de água, de turbulência. E além do mais, eu vou dar um mergulho lá nos abrolhos, não sei aonde, naquele negócio, e um daqueles pecados meus que foram jogados lá, pendura de novo. Não vou. Não vou. Ele aparecerá sem pecado e eu estou nele. A minha perfeição não é minha. A minha perfeição é transfusionada por Cristo. Ele, o perfeito, vive em mim. Ele, o perfeito, vive em você. A sua perfeição não é uma perfeição ética, moral, produzida pela lei. É uma perfeição da função da vida de Cristo que está em você. Dá para entender isso? Se não dá, não sei explicar. Eu vou fazer igual Madre Teresa. Madre Teresa, o que a senhora faz quando reza? O que a senhora fala com Deus quando reza? Eu não falo, eu só escuto. E o que Deus fala para a senhora quando a senhora escuta? Ele não fala, ele só escuta. Se você não sabe entender isto, eu não posso lhe explicar. Isso ela falou para o repórter. Eu também digo para você, se eu não sei lhe explicar isso, eu só sei dizer o seguinte: a minha perfeição está em Cristo. Eu sou perfeito nele. Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma vez que eu fui alcançado por ele, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Vocês desculpem eu caminhar muito tempo, mas é porque o assunto não está nem na metade desse assunto aqui da troca da lei. Mas vamos para frente. E ele troca a lei, troca o sacerdócio, mas quer que a gente lembre que ele é um Salvador que se interessa por gente. E nós vamos agora para esse momento da ceia, quando nós nos lembramos desse amor louco e furioso de Deus por nós. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.